convido o autor da obra para as palavras que se impõem e também para o momento de perguntas e respostas. Eu acho que enfim, não é tão fácil me colocar calado, porque os que me conhecem sabem que eu falo o que falo, né? Mas hoje sim, hoje não tenho muitas palavras. Primeiro é que esse livro foi escrito num momento muito difícil, enfim, profissional em que eu passei. Em 2017 eu tive um dos maiores choques profissionais, que eu não prefiro colocar aqui, mas eu tive um grande choque profissional. E foi nesse exato momento, em que eu fiquei e refleti sobre a minha vida profissional. Eu acho que também foi o momento em que surgiu a maior virada da minha vida. Tipo, se passei um longo período como funcionário público, enfim, eu precisava aprender a desaprender. Era importante eu desaprender a ser funcionário público. Hoje até sou funcionário público, mas tenho uma outra relação, né, como ente empregador. Tanto que hoje sou mais empreendedor. Se repararem na minha biografia, tem mais exaltação privada do que pública, né? Tem mais efeitos ou mais feitos no setor privado, setor social, em detrimento do setor público. Porque naquele ano eu precisava esvaziar o setor público. E eu acho que é o grande desafio da nossa geração, tal como o Bia diz. É olhar para o setor público e desafiá-lo. E eu desafiei no ano de 2017. Enfim, criei um projeto que já tinha alguns anos e não queria que o projeto ficasse sem a componente investigativa, sem a componente bibliográfica. E comecei a dar a formação de liderança. A formação de liderança foi, sim, o meu marco para dar os primeiros passos como formador. E tem aqui pessoas muito especiais, muito importantes nesse percurso. Assim, uma das primeiras pessoas que acreditou que era possível os jovens influenciarem mais velhos e jovens foi, na altura, o então administrador municipal do Lubango, o Dr. Barros. Está aí, está sentado. Ele, na altura, era administrador do Lubango e ele disse, eu quero fazer alguma coisa, e porque ele me conhecia do espectro acadêmico, disse, podes começar. Eu só comecei com alguma coisa, eu disse, vais ter que me pagar. Pô. Não, vou pagar. Começa. E dei os primeiros passos. Mas depois veio outras crenças. Veio de outros jovens. Um deles, o Vissandulo, que ousadamente disse, vais dar formação para meus funcionários. Eu vou para o Namib. E hoje eu tenho uma grande referência, uma grande relação com o Namib, por causa desses dois grandes jovens. O Vissandulo e o Delcio, que não gosta muito dessas pomposidades, deve estar por aí. Da 2M Produções. Enfim, tenho essa ligação de irmão com a província do Namibe. Eu tenho dito o seguinte, se o Lubango um dia quiser rolar alguns, eu já tenho por onde ir, eu vou para o Namibe. Coitado dos meus irmãos. Sim. Mas depois surgiram outras figuras muito importantes. Como tornar o conceito autárquico mais vulgar possível? Como tornar a autarquia ou que seja menos uma discussão política, de partidos políticos. Essa partidocracia em que estamos acostumados, em que só tem a autoridade da fala, de coisas da res pública, os entes partidários. Então, o Edu, na sua ousadia, ele tem uma plataforma no Curoca,
município mesmo do Coroca. Aquele Coroca mesmo que diz é o município mais pobre de Angola. E ele convidou-me, assim, eu com meus fatos lá no Vitamina L, epá, vamos lá pro Coroca. Eu olhei pro Higino e disse, eu me devo estar a brincar. Coroca? Mas vais gostar. E gostei mesmo. Foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive, profissionais na perspectiva de transmissão e da aquisição de conhecimento. Porque é isso, esse experimento que não estamos habituados. Somos institucionalmente dependentes. Eu agradeço que demais as instituições que me formaram. Falo essencialmente do e-mail, que é o meu berço. Se reparem, mesmo ao nível de doutoramento, insisto em colocar o Guilherme, se estivesse aqui a dizer, Denilson, insisto em colocar o e-mail na minha bibliografia porque é o meu marco. Tudo que eu sei da administração pública, eu aprendi no e-mail. E depois eu vou para o ICED, que me apura na forma da abordagem de como é que se constrói o conhecimento. E eu estou muito feliz porque até estou aqui representando um dos meus professores do ICED. Mas eu sou teimoso. E porque comecei com a administração pública, eu precisava terminar com a administração pública. Eu fui para um mestrado que me fez uma espécie de orientação vocacional. Você é ator, né, do setor público e aí é onde tens de te formar. Então eu fiz essa correção. Mas mais do que isso, é a ousadia de querer aprender coisas não aprendíveis. Né? Porque se falar de política, porque a autarquia é essencialmente um tema administrativo, mas também um tema político. Mas aqui a minha discussão não é política, a minha discussão é administrativa. O efeito administrativo das autarquias. E um dos efeitos do administrativo da autarquia está na humanização, na pessoalização, na figura do autarca. Se queremos autarquias, quem serão os autarcas? Ou melhor, quem são os autarcas na ausência das autarquias? Porque a autarquia, a perspectiva da autonomia decisora, da influência, de proximidade com a comunidade, isso já se pode se deslumbrar. Não precisamos que haja autarquia para que isso se deslumbre. Então essa discussão que eu trago, uma reflexão até que eu trago no livro, sobre, primeiro refletir sobre a liderança em várias nuances, eu chamo isso de chuva de conceitos, de como é que a liderança pode ser abordada. Faço uma narrativa em torno do nosso modelo de administração pública e tive algum puxão de orelha pelos, enfim, os gurus da administração pública. Falo essencialmente os detentores do direito administrativo. Vou falar do Dr. Carlos Feijó, Carlos Teixeira, do Dr. Antônio Pita Neto. Falo essencialmente do Dr. Carlos Teixeira por ser uma pessoa muito próxima a mim, porque foi o orientador do meu mestrado. Eu disse, professor, eu preciso analisar o nosso modelo de administração pública. Não tem nome. E o livro faz alguma discussão, assim meio que, não muito bem conseguida ou conseguida, mas tentei ao máximo, porque isto é uma continuidade mesmo, que vou ter que, enfim, algumas coisas que estão neste livro, que foram escritas na altura em que eu estava a terminar o mestrado, hoje, eventualmente, a boa parte das coisas estão aí, se calhar tem uma outra forma de ver ou encarar, mas era importante homenagear o momento da escrita. Mas é isso que realmente eu trago, essa reflexão. Mas nas autarquias, o que seria importante? O que é importante para o processo autárquico, além da autonomia? São as pessoas a comportarem-se como autônomas. Tu não vais ter autonomia, ou não vais dar autonomia territorial a pessoas que não são autônomas. Mas autonomia, afinal, é o quê? Autonomia, né? Autorregulação, autodirecionamento. O que é que nós fizemos para sermos autônomos? Se fizermos algo para sermos independentes, o que é que nós temos feito para sermos autônomos? Qual é a nossa participação efetiva para a autonomia territorial? É comportamento cidadino, participação. E qual é o nosso nível de engajamento e participação? A questão está aí. E quem é que deve criar o ambiente da participação? Que tipo de modelos hoje, no modelo desconcentrado de administradores, quando estou a falar de administrador, permita-me, estou a falar várias formas de administrar. Administração de território, administração específica, por exemplo, administrador municipal ou diretor municipal do ambiente ou de uma outra área. Qual é a performance dessas pessoas em termos de entrega pessoal para que um dia venha se encaixar no modelo autônomo?
Eu acho que precisamos trabalhar mais nesse aspecto. Então, a liderança vem para aí. E, no atual modelo, ainda não saturamos. É que não demos ainda o máximo no atual modelo. Não somos tão entregues no atual modelo. E queremos um outro modelo. Eu acho que a prudência do processo de autarcização parte exatamente daí. É que nós ainda não usamos todos os mecanismos da administração desconcentrada. Para quem lê e entende as dinâmicas dos modelos administrativos, percebe e sabe que podemos fazer mais com o atual modelo. Tu tens um CAC, um Conselho de Explotação e Concertação Social, que pode ser uma assembleia deliberativa ou não deliberativa, mas podes ter influência do que se quer, se pretende para aquela comunidade, através daquele modelo. É que nós também nem sequer saturamos aí esse modelo. Não usamos esse modelo. Temos dificuldade de liderança e temos que assumir isso. Não temos líder, tanto no setor público, no setor privado, nas organizações da sociedade civil. Não existe líderes. Se eu estou a dizer não existe é porque são muito poucos. Precisamos de mais. Muito mais líderes. Ou se existem líderes, temos que abrir caminho para que eles passem e brilhem. Porque aí sim podemos deslumbrar uma futura implementação das autarquias efetivas. Senão vai ser um modelo só, com todos os experimentos possíveis. Então eu trago essa reflexão da liderança, da pessoalização da nossa administração pública, da humanização da administração pública. Como nós devemos humanizar? Falamos de competência no livro, porque precisamos de uma administração pública que versa-se pelo mérito. Temos medo do mérito. E não estou a falar só no setor público, também no setor privado, também na sociedade civil. Temos medo do mérito. Medo do mérito significa reconhecer. Sabe, distinguir. A liderança é exatamente isso. Quem é líder tem que ter capacidade de dizer: tu tens a tua alta performance nesses níveis, nestes e naqueles. É exatamente isso que nós precisamos. A UILA tem responsabilidades acrescidas no aspecto do capital humano do país. Eu disse isso em Luanda, não sei em que momento de Tara eu disse, mas eu disse: a minha província, porque eu já não me considero um bengalense, eu vivo aqui há praticamente 25 anos, quase 30. Estudei só o ensino primário, enfim, boa parte dos estudos fiz aqui. As minhas referências pessoais e profissionais são todas de cá, e eu digo que a UILA é referência no capital humano do país. Então, se nós lideramos em termos de intelectuais, lideramos, mas precisamos liderar em termos de produtividade intelectual. Mas quando estou a dizer produtividade intelectual, não é só no lançamento de um livro, na abordagem, na mudança paradigmática, nossos paradigmas, a forma como abordamos as coisas. Precisamos também de endogenação, valorização do conhecimento local. Valorizamos muito pouco o conhecimento local. Descartamos o conhecimento local. E as autarquias também exigem isso. Endogenação dos saberes locais. Não é possível autarcizar alguma unidade territorial sem valorização do que se produz em termos de intelectualidade. O QI comunitário. No livro, lá depois das últimas páginas sobre o capítulo das autarquias, falo da relação entre o líder comunitário, uso o termo líder local, líder comunitário, como é que ele, enfim, deve usar o seu espírito magnético, o seu carisma, para passar ideias e ouvir ideias. Então é essa perspectiva que eu acho que estou a insultá-lo, estou a trazer a vossa reflexão, mas eu estou essencialmente emocionado porque eu acho que isto tem uma grande simbologia para mim e é uma pena que infelizmente por razões profissionais, o Dr. Vicente perguntou à esposa, ela, enfim, está a cumprir uma missão profissional, que é uma das pessoas extraordinárias, uma das pessoas que impulsionou, que eu algum dado tempo já não queria saber mais deste, queria fazer outras coisas, porque acho que já estou a aprender outras coisas. Ela disse: homenageia só esse momento. Se sabias menos ou mais, publica. As pessoas põem lá a seu critério, analisa, mas homenageia. Era um momento realmente definidor do que eu hoje me transformei. O ano de 2017 é um marco histórico
no país, engraçado, que também tivemos a maior transição da liderança do país. Hoje, o Deus não sei em que pensou, também estamos a sofrer uma das maiores transições difíceis para o mundo, porque hoje é a transição, a tomada de posse de Biden nos Estados Unidos. Então, e tudo tem um porquê, tudo influi para algum propósito. Eu acho que é isso. Precisamos refletir liderança, precisamos saber quem são os nossos líderes e o que é que eles representam. E se eventualmente um dia viemos até autarquias locais, o que é que essas pessoas vão transmitir? O que é que eles vão trazer de alcance da nossa utopia? Porque temos várias utopias naufragadas. Estamos aqui, enfim, com muito desejo de entender que vamos alcançar a tal cidade inexistente, né? Tal como o conceito de utopia é. Mas precisamos esperar quem são esses. Queremos ver as pessoas na linha de frente. Os do partidos devem estar a fazer o trabalho deles, mas a sociedade civil, né? O próprio setor privado, né? Como é que ele se constrói para um processo de autarquização. Então é um conjunto de elementos que eu acho que todos nós precisamos refletir, mas em tudo, baseia-se na pessoa, na influência que as pessoas têm nesse processo. É essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, Silências, e não digo mais nada porque ainda começo a chorar e eu não tenho jeito para isso. Muito obrigado.